Meus amigos, bom dia. Agradecer a toda a presença. Ver um assunto que normalmente não é falado nos núcleos ainda. É uma coisa que eu reparei desde o começo, que nós preparamos o vegetal, colhemos o apuro e depois o vegetal surge dentro de um filtro, na mesa. E a maioria das pessoas às vezes não tem nem a curiosidade ainda de entender como o que acontece com o vegetal, desde a colheita do apuro até chegar dentro do filtro. Então, essa palestra, ela tem o objetivo principal, buscar formas, maneiras de deixar o nosso sacramento um veículo seguro para a nossa saúde. Bom, então, vou fazer uma pequena apresentação. Meu nome é Fernando Azevedo, eu sou sócio do Núcleo Pau d'Arco desde 2014 e cheguei na União em abril de 2008 no Núcleo Cajueiro. Tem meu contato para quem quiser ligar ou passar um e-mail. Bom, do que se trata essa palestra? Já foi dito pelo título da palestra, Conservação do Vegetal. Mas nós estamos no centro espírita e eu vejo que todas as nossas ações, elas precisam ter como objetivo básico, principal, melhor dizendo, a nossa evolução. Nós não somos um laboratório de análises clínicas que estamos preservando uma substância. Nós somos um centro espírita que bebemos um chá e que precisamos conservar esse chá da melhor maneira possível. Então nós temos umas coisas, umas ideias, eu tenho pelo menos, maior do que simplesmente conservar um líquido. O mestre Gabriel, ele trouxe algumas palavras que norteiam o meu trabalho no quarto vegetal. Tudo que eu faço no quarto vegetal, eu procuro me lembrar dessas palavras e criar procedimentos, formas, normas que façam cumprir essas palavras. Por exemplo, o vegetal é comprovadamente inofensivo à saúde. Isso nós sabemos pelas nossas... Tem pessoas aqui que já vêem vegetal há quase 30 anos e podem comprovar isso na sua saúde. O mestre falou e nós comprovamos isso. E ainda é benéfico para a nossa saúde. Mas, por exemplo, você pega um copo de vegetal, coloque ele num ambiente fora do freezer, e daqui a uma semana você vai lá e bebe aquele copo de vegetal. Sujeito a ter alguns problemas de saúde, por ele ter passado tanto tempo num ambiente fora da refrigeração. Mas se ele é comprovadamente inofensivo à saúde, por quê? Por que ele, às vezes, ofende a nossa saúde? Por quê? É por isso, porque nós precisamos conservar o vegetal, o chá, a matéria. Porque o chá é matéria. E como matéria, ele interage com as outras matérias que estão na natureza. Micro-organismos, temperatura, tudo isso. O mestre Gabriel falou uma palavra dele que não está gravada, pelo menos pelas minhas pesquisas não está gravada, ele falou para alguns mestres, principalmente o mestre Braga, e disse, está tudo criado, só precisa organizar. Então, esse trabalho que a gente faz no quarto vegetal, eu pelo menos não procuro dizer que eu estou criando nada, que nós estamos, um setor à parte do núcleo, o quarto vegetal. Não. Já está tudo criado, o mestre já criou tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Mas a gente precisa organizar. O que ele criou, a gente precisa constantemente organizar. E o quarto vegetal precisa também ser constantemente organizado. A união do vegetal está plantada na terra em caráter definitivo. Aí eu penso assim, se é definitivo, então eu posso, a direção do núcleo, a direção da união do vegetal,
ela pode fazer da forma como ela entender, bem entender, como quiser, ou não fazer, porque se é definitivo, então qual é a necessidade de se ter tanto cuidado, de ter tanta atenção, de cuidar tanto da união do vegetal, se é definitivo? Então, eu penso que é definitivo a partir do momento que a gente faz por onde esse trabalho ser definitivo. E o quarto vegetal é um lugar muito importante dentro da união do vegetal, porque é o único lugar dentro da união do vegetal que pode receber uma visita de uma agência federal. Por exemplo, a Anvisa. É o único lugar. Se por acaso eles vão no lugar, eles não vão na cozinha, no banheiro, não vão, eles vão no quarto vegetal. Por isso que é importante ter muito cuidado com isso. Bom, mas são palavras que, para chegar ao nível dos resultados, nós precisamos criar formas, criar meios de cumprir essas palavras. Então, objetivo dessa palestra: identificar a ameaça de segurança no uso do vegetal em relação à conservação. Primeira coisa dentro do trabalho é identificar de onde é que vem problemas que acontecem. É a primeira coisa. Se tem problema, por que é que vem, como é que vem e como é que eu faço para não vir mais. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, após identificar, eu tenho que criar formas de consumir o vegetal livre de contaminações. Eu vou explicar mais adiante o que é que eu falo sobre contaminações. Por que eu coloquei essa palavra, contaminações? Garantir a manutenção do nosso direito ao uso do chá. Porque nós conquistamos, há muitos anos, e começou com o mestre Gabriel, nós conquistamos o direito de beber o chá e usar o chá nas nossas sessões. Mas esse direito precisa ser mantido. Constantemente, esse direito precisa ser mantido. Então, esse trabalho faz parte também dessa garantia de manter o nosso direito. E apresentar a proposta do sistema de organização do parque vegetal, que tem um manual, tem os princípios básicos, mas também tem algumas propostas para os núcleos se organizarem para dar mais apoio ao trabalho do parque vegetal. Não é só o manual. É um conjunto de coisas que passam pela representação do núcleo, pela presidência, enfim, e vamos ver mais adiante. Bom, porque um pouco mais atrás eu falei que a União ela foi criada para o nosso desenvolvimento. E foi criada para o nosso desenvolvimento em 1961. Um contexto totalmente diferente do que nós hoje estamos, né? Eu trouxe alguns dados aqui, que eu busquei com a sede geral, alguns dados sobre essa época, em 1971. Época que o mestre Gabriel desencarnou, como era a União em 1971, em termos de dados, de números, né? Por exemplo, nós tínhamos 2 núcleos, né? Porto Velho e Manaus, e algumas distribuições, 4 ou 5 distribuições de seringal, que não sabemos a quantidade de pessoas que bebiam naquela época. Então, não se sabe hoje exatamente quantos sócios existiam nesses 2 núcleos. Eu perguntei a sede geral, fiz algumas perguntas a algumas pessoas e não se tem um número. Há uma estimativa de 100 pessoas. 100 pessoas. Bom, eu perguntei a alguns mestres antigos sobre a quantidade de vegetal que se bebia na época. O tamanho do copo. Né? Então, na década de 60, se bebia bem mais vegetal do que hoje. 63, 60. Em Porto Velho, eu perguntei a alguns mestres, eram copos grandes, copos de 250, 300 ml. Conforme o tempo foi passando, a quantidade ela foi se nivelando em 200 ml, 180 ml, como é o copo que nós bebemos hoje normalmente, né? O copo de 180 ml. Mas existiam muitas pessoas que bebiam 200 ml. Então, eu usei como média 200 ml por pessoa, para 100 pessoas.
o que dá uma média de 20 litros por escala. Só as escalas, as 2 escalas mensais. 240 litros por ano. Essa era a quantidade que nós tínhamos para cuidar, para preservar, para manter da forma como era possível, sem freezer. Eu tenho bastante informações que eu sempre pergunto aos mestres antigos sobre da época, como é que eles faziam, o que eles faziam com o retorno. Eu tenho muitas informações sobre isso. Posso passar depois para vocês. Bom, a União Vegetal hoje, dados de julho, 19.947 sócios, 201 núcleos de distribuições autorizadas. Bom, pela minha experiência de 8 anos trabalhando no quarto vegetal, eu tenho bastante convicção de dizer que hoje a média de consumo é 100 ml por pessoa. Isso é uma coisa que eu já fiz várias vezes e nas sessões instrutivas é mais, nas sessões da direção é mais, na sessão do quadrimestre é mais. Então eu estou utilizando aqui a média de sessão de escala. Então eu estou utilizando só 2 escalas mensais. Tá? Hoje, nesse dia de hoje, nós vamos beber, em média, 2.000 litros de vegetal. 2.000 litros de vegetal. Que dá 48.000 litros médio por ano. Esse número aqui, nós temos uma estimativa que hoje tem 6.000 jovens, adolescentes, pessoas que não se associaram ainda na União. Então esse número aqui, vocês podem ver em torno de 26.000, e aqui, nas escalas, vocês podem considerar as escalas anuais, as extras, as instrutivas, da direção, que não estão aqui. Então, esse número, ele é bem maior do que esse. Tá? Mas esses são os que eu pude fazer com mais convicção. Bom, como é que começou esse projeto? E eu vou falar isso não é como forma de me colocar numa posição de quem descobriu alguma coisa, de forma nenhuma. É porque da mesma forma que eu comecei a fazer, qualquer um daqui pode fazer de outra forma melhor. Que essa é a intenção também, melhorar. Né? Então, quando eu cheguei na União em 2008, eu percebi nas sessões um zelo com as palavras, né? Uma forma de se falar em relação ao vegetal com muito respeito. O nosso chá sagrado, o nosso sacramento, um veículo para desenvolvimento espiritual. Né? E eu comecei a beber o chá e vi que aquilo realmente era verdade, é verdade. Bom, eu não conhecia um lugar chamado Quarto Vegetal. Até quando eu cheguei, o pessoal falava Quarto do Mariri. Então, tudo bem. Passando alguns meses, eu comecei a me aproximar e ver de onde é que vinha, como é que vinha aquele vegetal para mim. Como é que chegava aquilo para eu beber? Ali, no filtro, geladinho, como? E comecei a visitar nos núcleos. Uma das primeiras coisas que eu ia era conhecer o quarto vegetal. Então, o que me despertou foi o seguinte: em um núcleo, que eu não posso dizer qual é, eu fui ao banheiro, e o banheiro é uma coisa mais limpa do mundo. Organizado, limpo, cheiroso, excelente. Depois que eu saí do banheiro, eu fui ao quarto vegetal, para conhecer. Totalmente oposto. Aí eu pensei, meu Deus, como é que pode? O banheiro desse jeito e o quarto vegetal assim. Então, na época, eu até falei com o assistente, eu brinquei com ele. Eu falei, olha, por que vocês não pegam a escala do banheiro e botam no quarto vegetal? Só não façam o seguinte, pega a escala do quarto vegetal e bote no banheiro. Brincou, tudo bem. Então aquilo me despertou. Eu digo, meu Deus, como é que pode? E isso eu comecei a circular pelos núcleos e vi que tinha muita coisa para melhorar, na minha visão, em termos de higiene, de organização. Já que o vegetal é um sacramento tão bem falado nas sessões, por que no quarto vegetal também não existia uma correspondência? Bom, com o tempo eu fui sentindo que em alguns lugares o vegetal fazia um efeito físico no meu corpo de uma forma, em outros lugares não. Em alguns lugares eu me sentia, tudo bem, uma sensibilidade minha,
mas em alguns lugares eu não me sentia bem. Vegetal fermentado, ou vamos chamar assim, azedo, né? E em alguns lugares o vegetal muito bom de beber. Por quê? Então, existe alguma coisa que interfere, né, na qualidade do vegetal. Existe alguma coisa. Conforme eu fui caminhando na União, fui começando a pesquisar algumas coisas, estudar, e eu vi que a União do Vegetal, eu tomei conhecimento, que a União do Vegetal, ela tem um compromisso com o governo, com as leis, com o Ministério da Saúde, com a Anvisa, né? Nós temos um acordo, as sociedades que bebem o chá, né, têm um acordo entre si para garantir alguns procedimentos, não vender o chá, não fazer propaganda do uso, não fazer turismo, que eles falam religioso, né, e garantir o uso seguro do chá. Nós chamamos de vegetal, outras instituições dão outro nome. Então, eu vi que a coisa era realmente muito importante, e é muito importante, porque depende a qualidade, a forma como nós trabalhamos o vegetal, influencia na nossa segurança jurídica. Eu penso que é assim, vou dizer uma palavra, é engano achar que nós estamos protegidos com relação a isso. Porque a qualquer momento, qualquer núcleo, em qualquer lugar do mundo, pode sofrer ou receber uma visita da Anvisa, como já aconteceu. Como já aconteceram algumas coisas também, que não são muito divulgadas, porque também trazem uma sensação, às vezes, de impotência. Poxa, o que nós vamos fazer? Já que não tem o conhecimento de como se fazer, o que a gente vai fazer? Bom, em 2010, eu cheguei ao corpo instrutivo. E uma das primeiras coisas que eu fiz, que eu pedi ao presidente, foi para ir trabalhar no quarto vegetal. Foi no mesmo dia que eu fui convocado, no mesmo dia eu pedi ao presidente, ao assistente, para deixar eu trabalhar no quarto vegetal. Foi a primeira coisa que eu fiz. Bom, conforme eu falei, então, a primeira coisa que eu fiz, identificar ameaças na segurança do consumo do vegetal. Primeira coisa que eu fiz. Por que é que algumas vezes eu bebi o vegetal e me senti daquela forma que não foi boa? Por quê? O que acontece? Eu tenho que estudar mais o vegetal do ponto de vista da sua constituição química para poder entender. Algumas pessoas dizem assim, e o desenvolvimento espiritual? Você fica aqui, vai estudar a constituição física do vegetal e o desenvolvimento espiritual. Eu digo assim, o meu desenvolvimento espiritual também depende da forma como eu consumo o chá. Depende. Porque se fosse uma coisa que me causasse um malefício, eu não ia continuar aqui. Não continuando aqui, o meu desenvolvimento espiritual podia estar comprometido. Então, o que eu percebi é que aquilo que eu sentia era contaminação mesmo. Não tinha outro nome. Fermentação é contaminação. Não tem outra forma de você explicar o que é a fermentação. Só fermenta porque está contaminado. A gente bebe um leite fermentado, um queijo fermentado, é diferente. Uma bebida fermentada, para quem bebe bebida alcoólica, um vinho, é diferente. Ali existe um controle sobre a fermentação. E dos agentes que vão provocar a fermentação, existe um controle. A gente tem um copo de vegetal, uma quantidade de vegetal, sem estar dentro dos procedimentos, nós não temos controle nenhum sobre os agentes que causam a fermentação. Nenhum. Pode ser fungo, vírus, bactéria. Pode ser. Está sujeito a ser? Não. Pode ser mesmo. Pode ser. Bom, o que é contaminação? Presença de substâncias ou agentes estranhos de origem física, química ou biológica que são considerados nocivos ou não à saúde. Por exemplo, esses exemplos que eu coloquei são exemplos que eu já vi em núcleos, cabelo,
casca de mariri, algodão, papel, etc. Eu estava no núcleo que eu estava na fila para receber o vegetal, eu vi um objeto dentro do filtro. Um objeto desse tamanho assim. Uns 2 centímetros. Quando terminou a sessão, eu fui lá no quarto vegetal, porque eu sabia que ele não ia passar pela torneira. Eu fui lá no quarto vegetal e fui ver o que é. E era casca de mariri. E que filtração foi feita? Então, é uma contaminação, certo? Que, a priori, não é nociva à nossa saúde, mas uma pessoa pode beber aquilo e pode se engasgar. E a pessoa, numa sessão, pode se engasgar com a casca de mariri. Bom, química, cloro, detergente e álcool. Não é a quantidade de cloro, de detergente, de álcool, de qualquer produto que vai garantir a limpeza, a desinfecção. Não é a quantidade excessiva. Existe uma quantidade certa, que tem nos manuais da Anvisa, os manuais da União Vegetal, tem as quantidades corretas, não precisa. Mas, se a pessoa colocar mais, contamina quimicamente. E a principal, vírus, bactérias e fungos, que é a que realmente nós precisamos ter uma atenção redobrada. Bom, rapidamente, vírus. Falar em doenças, eu acho que a gente, dependendo do contexto, a gente pode falar. Né? Então, por exemplo, hepatite, sarampo, cachumba, gripe, dengue, catapora, são doenças que vírus transmitem para as pessoas. E esses vírus, eles ficam no ar. Quando tem uma pessoa contaminada com alguma dessas doenças, ela pode passar isso para o ar, pelas gotículas de saliva, suor. Se tiver vegetal perto, por que não? Por que ele não vai para o vegetal? Ele vai ficar só no ar? Bactérias, as doenças que transmitem as bactérias. Opa, desculpa. Tuberculose, pneumonia, coqueluche, meningite. Nós, pelo menos eu sei de algumas coisas, mas não tem a confirmação de algumas coisas que aconteceram em alguns núcleos com relação a isso aqui. Mas não há confirmação, né? Mas está sujeito. Se está no ar e o vegetal entra em contato com o ar, está sujeito. Bom, eu deixei o fungos aqui em especial porque vírus e bactérias também causam fermentação. Os vírus e as bactérias, pelo seu trabalho, o trabalho que eles fazem, a sobrevivência deles, eles também geram fermentação. Porque todo ser vivo reproduz, ele gera produtos da sua alimentação. Todos nós. Alimentou, gera algum produto. Não é isso? Nós somos assim também. Os vírus, bactérias e os fungos também. Eles se alimentam e eles jogam para fora. Esse jogar para fora, em contato com a bebida, com a comida, é que gera a fermentação, é o que deteriora a comida. Não é pelo fungo em si, pelo vírus em si. É por aquilo que é gerado pela sua alimentação, digamos assim. Bom, os fungos não são plantas. Às vezes, as pessoas pensam que fungo, aquele fungo que nasce na parede, quando infiltra, quando tal, é como se fosse uma planta. Né? Mas não é. Fungo é um animal. É um animal microscópico, unicelular, mas é um animal. Não são plantas e, portanto, não possuem flores. Então, não é coisa bonita nem coisa boa. Então, ele se multiplica por células chamadas de esporos. Células quase microscópicas em suspensão no ar. Então, esses esporos é a forma como o fungo se desloca no ar. O fungo se desloca no ar através de uma organização chamada esporo. Então, ele se desenvolve em ambiente úmido e rico em matéria orgânica. O vegetal, ele é riquíssimo em matéria orgânica. Riquíssimo. Açúcar, a gente não sente tanto doce, mas ele é muito rico em açúcar, celulose, tem proteínas, ele é muito rico.
em matéria orgânica. Então, é tudo que, por exemplo, um fungo precisa. É úmido, lógico que é líquido, é uma matéria orgânica, é escuro. Dependendo da temperatura que esteja esse vegetal, é um ambiente propício para ele. Vamos falar mais adiante sobre a temperatura. E pode ser transportado por animais ou até mesmo pela água. Dependendo da qualidade da água também. Isso é bem importante, né? Tá? A qualidade da água no quarto vegetal, ela precisa ser muito bem verificada. Por isso que eu tenho um projeto que eu estou procurando colocar no núcleo onde eu estou, instalação de filtro. Um filtro especial com ozônio. E mais adiante eu posso falar com vocês sobre isso. Bom, os fungos, eles geram microtoxinas. Os gases que eles liberam são microtoxinas, são toxinas, né? Então são tóxicas. Problemas que podem surgir a partir do consumo de produção de microtoxina. Tá? Se a pessoa ingerir essas microtoxinas. Problemas gástricos, insuficiência do sistema imunológico, fadigas e dores de cabeça. Variações de humor, memória, etc. Então, só para a gente fazer uma análise do nosso estado na União, da nossa caminhada na União. Quem aqui já sofreu ou já sentiu alguma coisa depois de beber um determinado tipo de vegetal? Um vegetal fermentado, um vegetal muito azedo. Quem aqui nunca sentiu nenhuma dessas aqui? Não estou dizendo que foi por conta do vegetal, não estou dizendo isso não. Mas, vegetal contaminado por fungo, vegetal fermentado e vegetal com microtoxinas, a relação é óbvia. Mas eu não estou dizendo que foi. Mas quem já não teve algumas dessas coisas aqui, depois de uma determinada sessão? Bom, então, o que é a fermentação? A fermentação é a transformação de uma substância em outra, produzida a partir de micro-organismos, tal como bactérias e fungos, chamados nesse caso de fermentos. Quando bactérias e fungos, eles se instalam e fazem o trabalho deles, que é o trabalho de alimentação e reprodução, eles são chamados de fermentos. Quando a temperatura do alimento ou do vegetal, ele está entre 10 e 60 graus, é a temperatura ideal para a proliferação. Por isso, eu coloquei aqui esse termostato, que é um aparelho que mantém a temperatura que a gente quer no freezer onde está o vegetal. Então, por exemplo, lá no núcleo, né, onde eu estou, pronto, eu mantenho aqui, 3.4. Sempre tem 3.4. Nem mais, nem menos. Aqui são essa chaleira elétrica que nós esquentamos o retorno e outros materiais que nós usamos para isso. Então, nós preparamos o chá, colhemos o apuro, às vezes o apuro fica esperando alguém vir colher. Eu já fiz um cálculo, 60 litros de vegetal, 1 hora, ele chega a 40 graus. Entre 40 e 50 graus. Então, uma panela de apuro, 1 hora, a temperatura sai de 100, porque estava fervendo, e chega entre 40 e 50 graus. 40 e 50 graus, está entre 10 e 60. A pessoa vai, pega e bota no vidro. Aquilo ali. E bota no freezer, só que até a temperatura chegar aqui, ou 8 ou 9, vai demorar quanto tempo? Né? O que aconteceu nesse período? Então, no material que eu vou disponibilizar mais adiante, outro dia que eu vou disponibilizar para vocês, não agora, existe um procedimento que é bem rápido. Colher o apuro, envasar, bem rápido para a gente manter, eu pelo menos mantenho sempre 80 graus.
É recomendável 70, mas eu invaso a 80 graus. Nos Estados Unidos, eles têm é uma coisa muito séria lá, isso. Eu até conversei com um mestre lá do americano, que fez um preparo no Cajueiro, e eles disseram que, eles disseram assim, espiritualmente nós ainda estamos muito longe de vocês. Desenvolvimento espiritual, da doutrina, das chamadas, até pela língua mesmo. Mas, em termos de logística, nós estamos bem adiante. E ele me falou as coisas que eles fazem lá. Sabe? Parece um pouco de exagero, mas o excesso nesse caso eu acho que não. Tendo pessoas que se habilitam a fazer daquele jeito, eu não vejo problema. Pode ser. Depois. Tá. Por exemplo, esse termômetro digital aqui, foram eles que me mostraram. Eu não conhecia. Eles que me mostraram. Parece que a gente usa assim, desse jeito e tal, regula desse jeito. Eu fui e adquiri. Não esse aqui, mas igual. Bom, material contaminado, porque está contaminado mesmo. Não é uma coisa para assustar, e nem um exagero. É como eu mostrei. Contaminação biológica. Fungo gera fermentação. Isso daqui, isso é nenhum núcleo, que eu também não vou dizer qual é o núcleo. Isso aqui é fungo. Isso não é espuma, não é outra coisa. Isso aqui é fungo. Fungo que fez o alimento dele, fez do alimento dele o vegetal e produziu esse material aqui. O que vai fazer com isso? Eu perguntei. Aí a pessoa disse, coar e beber. Vai passar num pano. Eu falei, que pano? Pano de prato. E vai beber para tirar essa espuma. Tá bom, tá certo. Eu não vou beber, então tá certo. Então, meus amigos, isso aqui é material contaminado. Se um fiscal da Anvisa chegar aqui e ver isso daqui, ele conhece, o técnico da Anvisa sabe o que é um material contaminado. Isso ele sabe. Então, qual é o impacto na nossa segurança jurídica? Se um fiscal da Anvisa verificar, saber que 100, 120, 150, 200 pessoas estão bebendo isso, o que eles dizem assim, isso daqui. Não adianta eu dizer que o vegetal é o nosso sacramento religioso, não adianta dizer nada disso. Falar do mestre, não adianta. O que adianta é a gente não deixar que isso aconteça. É isso que adianta. A gente evitar que isso aconteça. Eu fui no núcleo, que eu pedi licença, abriu o freezer, aí tinha lá uns 10 a 12 vidros. E escrito tinha acima, não beber, vegetal fermentado. Ou seja, então se um técnico da Anvisa chegar, ele não vai precisar nem olhar para cá, né? A pessoa já estava dizendo, né? Não beba, vegetal fermentado. Né? Eu até falo assim, que eu conversei uma vez com o técnico da Anvisa, uma coisa bem importante isso que eu vou falar. E se um dia acontecer de um técnico da Anvisa chegar num quarto vegetal e algum dos senhores for responsável para receber e mostrar o quarto vegetal, deixe ele entrar primeiro. Porque ele vai olhar para a gente, vai olhar para a pessoa. Se a pessoa entrar de sapato, ele talvez não precise nem entrar. Ele já fecha a porta e bota o lado. Então, deixa ele entrar primeiro. Se ele entrar de sapato, a gente tira. E mostra para ele como é que é. Porque ele entra de sapato para a gente ir atrás também. Entendeu? Isso um técnico da Anvisa me falou, porque eles fazem isso com cozinha em restaurante. Então, para economizar trabalho, ele espera a pessoa entra de sapato e diz, não, pode voltar. Pode voltar, já está lacrado, não pode entrar de sapato. Então, é uma dica muito importante essa. Né? Eu, pelo menos, toda a oportunidade que eu tenho de falar com as pessoas do quarto vegetal aqui, eu digo isso. Mas o ideal é a gente estar tranquilo. Pode receber a visita que for. A gente está tranquilo. Sabendo que o nosso quarto vegetal está bem. Bom,
Falei sobre contaminação, mas voltando ao quarto vegetal. Como é que vamos resolver isso? Esse quarto aqui é o quarto vegetal do núcleo baldar. Bom, e agora? Como resolver, como criar antídotos para combater o perigo da contaminação? Então, para mim, foi mais fácil, por conta até do meu trabalho mesmo, da minha atividade profissional, em criar procedimentos. Para mim foi mais fácil fazer isso, né? Então, eu me baseei na cartilha da Anvisa, no guia de cuidados higiênicos com vegetal, no âmbito da UDV, é o mais atual, e esse é o mais antigo, é o primeiro. Esse aqui, ele fala também do cuidado higiênico na cozinha, no âmbito de um núcleo. Esse daqui ele está mais ligado à casa de preparo, à batição, é mais específico, né? Então, eu vou dar para vocês assim, se vocês darem uma olhada, só trouxe 4 cópias, vocês vão olhando e vão passando aí para vocês vão dando uma olhada para ver o que é esse manual. Que ele parece uma coisa muito complicada, que tem muito passo a passo, tem muito procedimento, mas não é. Depois que a pessoa faz primeiro 2, 3 vezes, nem mais olha mais. Então, a equipe lá do lugar onde eu sirvo, a gente não usa mais o manual. A gente não olha mais o manual, a não ser que chegue uma pessoa nova. Porque já está introjetado no nosso comportamento, né? Então, é simples. Porque o quarto vegetal, ele é muito simples. As coisas do quarto vegetal, ela tem que ser feita de maneira muito simples para ser rápida e prática. Porque se não for simples, demora. E um dos objetivos do trabalho do quarto vegetal é ser rápido. Rápido e eficiente. Por quê? 00:30 já é para ter terminado o trabalho do quarto vegetal. Então, até 00:15 a sessão, em 15 minutos, nós deixamos tudo pronto. Se fizer do jeito que diz o manual. E diz essa sequência básica. Por exemplo, você vê que eu coloquei nos 3 momentos, sempre lavar as mãos. A gente está falando tanto de saúde, sempre lavar as mãos. Que é um dos grandes veículos, né, de contaminação, são as mãos. Então, separar vegetal da sessão, colocar vegetal no filtro, levar o filtro para o salão e lavar os utensílios. Simples. A pessoa pode até pensar, mas precisa fazer para mostrar. A gente já não faz isso? Será que todo mundo faz sempre assim, nessa sequência? E por que é importante lavar os vidros e utensílios logo nesse momento e não deixar para depois? Por quê? Para não acumular material orgânico exposto 4 horas. Vai lavar depois da sessão. 4 horas material orgânico ali. Por quê? Sujeito à contaminação. Uma coisa que nós introduzimos lá no núcleo foi essa atividade no intervalo da sessão. Né? Nós secamos os vidros e tampas que foram usados, guardamos vidros secos e tampados e lavamos jarras e utensílios que ainda não foram lavados aqui. Então, nesse primeiro momento e nesse segundo momento, já não temos praticamente mais nenhum trabalho a fazer. Já o principal ainda está aqui. Mas o trabalho mesmo de lavar, que é o trabalho que mais gera, assim, nas pessoas, não gera uma certa reação ao trabalho do quarto vegetal. Lavar vidro, lavar jarra, lavar utensílio. Nós fazemos logo aqui. Para isso nós precisamos abrir mão, às vezes, depois do intervalo da sessão, às vezes realmente, de conversar, mas o tempo que nós investimos aqui, nós ganhamos aqui. 12:30 nós estamos livres para poder lanchar, conversar, brincar, coisa que todo mundo quer. Todo mundo quer, né? Então, após a sessão, nós esquentamos o vegetal, naquela chaleira que eu mostrei, né?
lavamos o filtro, invasamos o vegetal a 80 graus e limpamos e organizamos o que ainda precisa ser organizado. Uma coisa que eu não falei é o seguinte: o objetivo principal é esse, garantir a nossa segurança, nossa saúde no consumo do nosso chá. Isso é o principal. Mas esse trabalho também, juntamente com o trabalho do preparo, lavagem de marili, batição, a colheita do apuro, nos vai dar também um vegetal melhor de beber. A decantação é muito mais rápida. Eu tenho visto assim, vegetal decantar mesmo, com 20 dias. Dependendo, se fizer tudo certo, em 20 dias o vegetal está decantado todo no vidro. Eu já vi isso. E não é difícil. Não é difícil. Agora, tem que ter uma forma de lavar. Tem que ter uma forma de bater o marili. Porque às vezes a batição em excesso gera o pó, aquele pó vai para a panela da panela vai para o vidro. Então, demora mais a decantar. Tá? Parece uma coisa que não tem importância, mas durante as escalas, e eu gosto sempre de lembrar. Eu, graças a Deus, ainda tenho idade para poder beber copo duplo, beber vegetal 1 dia, 2 dias seguidos. Eu tenho uma boa resistência para vegetal. Mas tem pessoas que já não têm mais tanta resistência. Né? Idosos, pessoas com 70, 80 anos, crianças, que são mais sensíveis, tanto à contaminação, quanto ao vegetal mais grosso, vegetal ainda pouco decantado. Então isso gera um desconforto. Né? Então, para que gerar desconforto nas pessoas? Se a gente pode evitar. Fazer com que a pessoa fique no salão, né? E aprenda as coisas que a gente tem para aprender. Né? Bom, existe uma coisa na administração, na organização, não sei se vocês conhecem, se chama 5S. É um método japonês de organização. Então, eu aproveitei isso aí e criei. Eu falei, né? Aqui não criamos, né? Está tudo criado, né? Então vamos assim. Eu elaborei o 5S do quarto vegetal. Senso de autodisciplina. Para a pessoa que trabalha no quarto vegetal, com dedicação, com afinco, é uma coisa fundamental. Ela ter uma disciplina, ela mesma. Não é porque alguém está mandando, não é porque está na escala. Escala de 2 meses, às vezes a pessoa fica torcendo para acabar aqueles 2 meses, para ele sair dali, para ir para outro lugar. Né? E eu acho que essa autodisciplina vem também pela consciência. Vem pela consciência daquele trabalho que está sendo feito. Senso de saúde, que é o que eu falei bastante aqui. Senso de limpeza. Senso de utilização. O que é senso de utilização? Se tem algum objeto no quarto vegetal que não vai ser usado, não é para estar ali. Então é simples. Do que é que nós precisamos? De poucas coisas. Jarra, o termômetro. Nós precisamos de muito pouca coisa. Por isso que um quarto vegetal ele não precisa ser enorme, não precisa ser grande. Ele pode ser pequeno, porque são poucas coisas que nós precisamos. Então, saber do que a gente precisa é muito importante. E senso de ordem. É bom saber que aquilo, eu preciso estar naquele lugar sempre. É muito bom, importante saber. Porque se eu não achar, eu vou perder tempo. E o meu objetivo é 12h30 fechar o quarto vegetal. O meu, Fernando. Quando eu estou trabalhando no quarto vegetal, eu olho. 12h30, se não terminou ainda, tem alguma coisa errada. Porque eu quero sair, eu quero lanchar, eu quero conversar, às vezes eu quero ir embora para casa, alguma coisa. Né? Então, sabe? Eu vou passar aqui apenas um trecho de um material que eu estou produzindo, que quando ele estiver todo pronto, aí essa palestra ela vai ser depois eu vou explicar algumas coisas aí disso aí.
Então, essa é uma demonstração bem simples, né? Mas tudo aquilo, quase tudo que está no manual foi feito aí. Esse tanto de palavras, de letras que tem aí, quase tudo foi feito aí, por incrível que pareça. A gente tem aquela agulha, né? Que você pode, porque ali foi uma coisa que tem um sócio do núcleo Pau d'Arco, que a gente estava junto no quadro vegetal, a gente, como tirar o vácuo do vidro sem romper o lacre e estragar a tampa? Coisa que eu vinha pensando há tempo, tem que existir uma maneira. Aí eu disse assim, vamos enfiar uma agulha. Aí ele disse, mas uma agulha não é furada, tem que ser uma agulha furada. Aí a gente encontrou uma que chama de catéter. Então o vácuo sai por essa agulha. Então hoje nós economizamos muitas tampas, é mais higiênico, utilizando aquela simples agulha. Então, assim que foi colocado no vidro, já foi logo lavado, não foi para depois da sessão, ou ainda para outra escala, foi logo lavado. Foi colocado de boca para baixo, em uma grade, ele vai escorrendo a água. Quando chega no intervalo, ele está seco, praticamente seco. Às vezes está um pouco úmido, a gente usa um papel especial, tá? Depois, mais tarde, eu vou mostrar para vocês. Um papel especial, secamos a tampa, fechamos e guardamos no intervalo. Pronto, está resolvido o assunto de vidro, com essa simples coisa. Então, o manual é isso. O manual é criar uma rotina que facilite, que garanta a nossa saúde, mas também que facilite o nosso trabalho. Para que seja o trabalho do quarto vegetal não seja um peso para aquelas pessoas que estão no quarto vegetal. Né? Seja uma coisa rápida, fácil de ser feita. Bom, proposta de resumo. Todo esse trabalho que a gente faz de busca de saúde, ele está no manual, a gente pode coletar ele em muito material que existe. A União Vegetal já produziu um tanto de material sobre higiene, sobre saúde, muito material mesmo. Tá? Mas, eu conversei também com o presidente da União Vegetal sobre, eu vi também a necessidade dos núcleos, da direção do núcleo também, se envolver mais. A direção do núcleo está totalmente envolvida com o trabalho no quarto vegetal. Por quê? Porque nós que trabalhamos no quarto vegetal, nós precisamos do apoio das autoridades. Nós precisamos do apoio das autoridades do país e precisamos do apoio das autoridades do núcleo. Do quadrimestre, do presidente, do representante, precisamos. Então, isso é fundamental. Sem o apoio da direção, não fica fácil. A pessoa tem que ter muita disposição para trabalhar sem apoio. Consegue, mas não consegue tudo que pode ser alcançado. Formação e manutenção da equipe. A escala do auxiliar do assistente. Isso é uma coisa que às vezes gera um pouco de incompreensão por parte de algumas direções de alguns núcleos, que eu já falei, e que eles acharam que, vamos dizer assim, não concordaram. Porque hoje o que acontece? Em linhas gerais, tá? Vou falar de forma ampla, de forma geral. Hoje o mestre assistente recebe a faixa e indica o seu auxiliar. O auxiliar normalmente é o responsável pelo quarto vegetal. Né? É ele que vai providenciar o vegetal para colocar no filtro e tal. A gente sabe que o auxiliar do assistente tem outras atribuições. Até pelos documentos tem algumas coisas que falam sobre isso. Mas hoje, o auxiliar do assistente é responsável pelo quarto vegetal.
E às vezes é chamado, é convocado uma pessoa que não sabe nem, às vezes, desculpa se eu falo muito, ser muito radical, mas às vezes não sabe nem onde é o quarto vegetal. Só não sabe onde é o quarto vegetal. Como é que a pessoa vai ser o responsável pelo quarto vegetal? Então, se a proposta é implementar o manual, implementar tudo aquilo, como é que a pessoa vai conseguir dar conta disso que eu falei, se ela chegou pela primeira vez? Né? Então, qual é a proposta? A proposta é que se forme equipe, se tem uma equipe de 5 ou 6 pessoas, pelo menos para começar, né? E que o auxiliar do assistente, então, eu vou repetir aqui, meus irmãos, isso que eu estou falando não é uma recomendação, não é uma orientação, muito menos um conselho para o representante, o presidente, adotar. De forma nenhuma. Estou falando isso sinceramente mesmo, não é. É a maneira que eu encontrei de fazer funcionar o projeto do manual, de tudo isso que eu falei. Ou seja, manter uma sequência das pessoas. E se for indicado uma pessoa que não tiver conhecimento, quebra. E ela vai fazer do jeito que ela puder. E já existe uma maneira melhor. Que se todos fizerem, uma maneira melhor, que pode ser melhorada. Né? Só observando que isso é uma coisa dada, fim. Todo dia, todas as pessoas podem melhorar. Então, qual é a proposta? Que se forme uma equipe e que se auxiliar do assistente, ou melhor, se o assistente quiser indicar alguém, tem todo o direito. Claro, é o direito. Como é que vai mexer numa atribuição de um mestre assistente? Não tem como. Mas, essa pessoa que ele indique, vai fazer parte da equipe como um aprendiz. Vai aprender como é que é. Porque mais adiante, quando ele já tiver aprendido, ele pode ser um responsável também. Porque eu penso que o ideal é que não tenha um responsável, é que tenha muitos responsáveis. E que qualquer pessoa dali seja responsável para conduzir o trabalho no quarto vegetal. Né? Eu acho difícil assim, ter um responsável e os outros não são responsáveis. São o quê? Né? Então, se eu tenho, hoje a meta que eu tenho é 12 pessoas, 12 responsáveis. Então, se o mestre assistente quer indicar alguém que não seja desses 12, para ser o auxiliar mais direto dele, quer indicar o 13º, tudo bem. Esse 13º vai fazer parte daqui, e em 1 mês, 2 meses, ele está também, se ele quiser, lógico, ele está também pronto para ser um responsável. Então, o que a gente consegue com isso? Mantém a sequência do trabalho. Não tem variações. Não tem surpresas. Né? Mas é assim, poxa, o quarto vegetal estava tão bom, agora não está mais. Por quê? Poxa, mas antes era uma pessoa. Aí diz assim, é tão bom quando é uma pessoa e quando é outra não é. Cria até um estigma para as pessoas que vão para o quarto vegetal e não fazem um bom trabalho, a pessoa fica estigmatizada no núcleo como uma pessoa que não sabe trabalhar no quarto vegetal. Né? E eu não vejo assim. Todo mundo pode, querendo, adaptações na estrutura física do quarto vegetal e aquisição de equipamentos. Bom, é muito pouco que se precisa. É muito pouco. Pouco e barato. Não se precisa investir muito dinheiro para a gente conseguir manter aquilo que a gente falou no começo da palestra. Não precisa. A pessoa se assustar e dizer, não precisa. Isso eu já fiz, eu já trabalhei no quarto vegetal do Núcleo Cajueiro, no Núcleo Pau d'Arco, e eu posso dizer aos senhores, não é muito dinheiro, é pouco dinheiro. É simples de fazer. E uma coisa muito importante, que também às vezes gera umas indagações assim, dos núcleos que eu falo com o presidente, principalmente. O dízimo é para a compra de material de limpeza do salão. É isso que é dito, toda vez que é pedido. É isso? Então, esse material de limpeza do salão, todo aquele dízimo, é para limpar este salão aqui? Por que nós também não podemos entender o salão, o quarto vegetal? É o quarto do vegetal que vem para o salão. Então, tudo começa lá. Então, a gente fez lá no núcleo onde eu
eu sigo, a gente tem uma taxa mensal que a gente recebe do dízimo. Tá? Que hoje é R$50. Todo mês a gente recebe R$50 do dízimo. Para quê? Para compra de material de limpeza do salão. Porque a única coisa que a gente tem para comprar no quarto vegetal é material de limpeza mesmo. Não tem outra coisa mesmo. Material, equipamento, não tem outra coisa para comprar, só tem isso. Né? Então a gente não tem nem como desvirtuar para comprar outra coisa, porque não tem outra coisa para comprar. Às vezes uma lâmpada, alguma coisa, mas a maioria das vezes é material mesmo para limpeza. Né? Então isso aqui, essas 4 propostas aqui, elas só vêm no sentido de dar apoio a essa parte, vamos dizer assim, técnica que foi colocada, do manual, só é para isso. Porque sem elas, entra assim, o voluntarismo. É importante a gente ter essa ação, de ser voluntário, de agir, mas nem todos têm o voluntarismo de fazer tudo, de fazer a doação de si próprio doar o tempo, doar dinheiro, nem todos têm fazer. Então, isso daqui facilita muito para que a equipe do Quarto Vegetal ela trabalhe tranquilo. Bom, eu vou trazer algumas palavras aqui de autoridades da União Vegetal. Aquilo que é sujeito a parecer exagero ou excesso de cuidados para alguns, torna-se uma necessidade à luz do nosso crescimento e expansão da União Vegetal. Isso é uma verdade. Isso aí eu já conversei com o mestre Paulo Afonso sobre isso. E é verdade, às vezes a gente pensa, isso é um exagero, não precisa. Talvez não precise hoje. Como eu mostrei no começo, na União, em 1971, quando nós tínhamos 100 sócios. Precisávamos daquela agulha em 1971? Precisava de um termômetro? Precisava de tudo aquilo em 1971? Não precisava. A gente não precisava. Mas, à luz da expansão e crescimento da União Vegetal, aquilo que hoje não parece ser, ela vem rapidinho, ela vai mostrar a necessidade dela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, para mim, em dizer que uma coisa é exagero. A gente tem que ter cuidado para não ficar exagerando, trazer exageros, para querer tornar o Quarto Vegetal um laboratório, né? Mas também a gente precisa ter cuidado também em classificar algo como exagero. O Edson Lopes. A primeira vez que penetrei o Quarto Vegetal foi em Porto Velho, conduzido pelo mestre Joanico, então mestre geral representante. Encantei-me com o zelo e com o profundo respeito com que ele cuidava dos vasilhames. Em cima deles percebia uma aura dourada e do ambiente. Eu acho isso muito bonito, muito importante. É uma visão, conforme o Edson Lodge tem. E o mestre Luiz escreveu isso quando era mestre geral representante. Esta cartilha é uma base de orientação aos mestres e sócios da União do Vegetal, no que diz respeito à higiene, sendo uma preparação para termos cada vez mais um vegetal em condições adequadas de uso, obedecendo os princípios de higiene estabelecidos pela Anvisa. Então, meus amigos, eu termino com essa palavra do mestre Gabriel. Nós não podemos viver sem o apoio das autoridades. Esse apoio nós temos que cativar. Então, o apoio das autoridades do país, o apoio da Anvisa, a gente precisa, e nós, no núcleo, nós precisamos do apoio do representante, do presidente, do guarda-mestre. Nós precisamos do apoio da autoridade. Então é isso. Tá. Zé, eu não quis assim porque a gente tem pouco tempo de poder gravar, aí uma pergunta não ia dar tempo para a gente poder gravar. Aí as perguntas, quem quiser fazer agora, ou quiser falar, vamos aqui. Também não. Mas quando está no quarto vegetal, porque você mostrou aquele para esquentar, né? Uma chaleira chaleira elétrica. elétrica.
Aí, mas depois você disse que tem um termostato, porque aquelas chaleiras, elas fervem muito rápido. Quando coloca, eu pelo menos já vi umas que fervem muito rápido. Aí, mas você disse que ele ali não ferve, né? Tem um termostato para... Não. Aquele termostato é do freezer. Por quê? Às vezes, o termostato do freezer, ele não funciona bem. Então cai a temperatura, cai muito a temperatura, congela. Quantas vezes a gente já teve vegetal congelado? Quantas? Eu já vi muito vegetal congelado. Por quê? Porque caiu zero congela. Então aquele termostato garante, eu botei ali 3.4. Ele não chega a 3.3. Ele está sempre 3.4. E se faltar energia, o que é que acontece? O vegetal vai esquentar. É isso? Ele não vai funcionar. Mas às vezes o termostato, ele continua, o freezer continua funcionando, mas o termostato ele não funciona. Então fica 6, 7, 8, 9, 12. E o que nós vimos? Entre 10 e 60 é sujeito, né, a fermentar. Então aquele termostato é uma peça muito importante para a gente. Primeiro que não congela. A gente não vai perder mais vegetal congelado. Tá? E segundo, a gente, se tiver energia elétrica, porque eu não conheço um ainda que tenha bateria, né? Se tiver com energia elétrica, a gente também não vai passar de 7, que é onde eu boto. Eu boto entre 3.4 e 7. Fica sempre nessa... Aí ele dispara. Né? Ele dispara e regula. Quando ele chega no 7, ele desliga o motor do freezer. Desliga. Não, embaixo. Quando chega no 3, aí ele dispara para poder... Não, porque quando ele chega acima de 7, ele desliga. Ele desliga. Para não, ele desliga. Uhum. Ou melhor, desculpa. Acima de 7 ele liga. Abaixo de 3.4 ele desliga. Fernando, mas está perguntando mais da jarra, quando ferve o chá. Pronto. Aquela jarra... Retrouxe da sessão, né? Aí ferve naquela jarra, aí precisa de colocar para você saber, porque ela ferve muito rápido, né? Aí você precisa colocar o aparelho para mostrar quanto é que está ali de 80, 70. Veja só, tem jarras e jarras. Aquela nossa jarra não é a mais cara do mercado. Existe uma que tem um termostato que ela desliga. Quando chega na temperatura. Só que, a gente sempre tem que lembrar, a água ferve a 100 graus. A água ferve a 100 graus. O vegetal não ferve a 100 graus. O vegetal ferve antes. Bem antes, aliás, inclusive. Daí sabe? Serve bem antes. Então a gente tem que ter o termômetro digital, lá, o laser. Né, para ficar vendo. Né? Você coloca ela com a tampa aberta e coloca o laser lá e fica... É isso? Mas tem jarra que eu posso regular ele para... Porque eu não quero invasar 80? Pronto, eu boto lá 80. Quando chegar 80, ela desliga. Não invasa. Aquela que tu nos indicou para a gente comprar, ela tem isso? Aquela foi essa. Mas eu posso indicar essa do... Já comprou? Já comprou. Ele quer saber como é que controla. Então tem que controlar com... Só para ter uma ideia. Essa daí, ela custa R$380. Eu vi lá. Essa de termostato, ela custa 380. Aquela que eu lhe indiquei foi 98. Entendeu? Então, assim, vale a pena você investir mais tanto isso, ou é melhor, ou você fica ali mesmo, fica vendo e desliga. É uma opção também. Né? É uma opção. E o bolso de cada Aí o vidro, por exemplo, se está tudo uniforme, todos os vidros são de 3,250. Você trouxe lá 1,5 litro de vegetal. Vai colocar naquele vidro novo? É isso? Porque você não vai colocar uma garrafa de PET, tirar todo o ar e tal. PET a gente não usa. A gente só usa para transporte, né? Isso. E sem ser quente. Né? Para transporte vegetal gelado. Mas tem casos que a pessoa tem um preparo, o núcleo quer levar 20 litros, 10 litros, e vou esperar esfriar para poder invasar, não vai assim mesmo. Né? Não é o ideal, realmente. Mas o que a gente tem? A gente tem os vidros também menores, né? Os vidros de 2,250. Os menores, né? Um vidro bom de usar também são aqueles vidros de uva, suco de uva integral, que tem aquela tampa de metal. Você sabe qual é? Pronto. Aquele vidro é muito bom também. É vidro de 1 litro, ocupa até pouco espaço também. Mas se não tiver, não tem problema também botar o de 3,250 1 litro. Não tem problema também. Como ele passou por 80 graus, aí pode, né? Não tem problema. O ideal é que ele ocupe menos espaço no freezer, né? Mas se não tiver... Aí depois que esfria, que tu coloca no freezer. Porque é o seguinte, existe uma lenda de que se você pegar o vegetal quente e botar no freezer, ele vai ter um choque térmico, né? Isso é lenda, porque
chama pasteurização. E para pasteurizar, ele tem que, o leite, por exemplo, leite pasteurizado, ele vai a 380 graus de temperatura e cai em 10 segundos, 15 segundos, para menos 10, menos 15. Então ele sofre um choque tão grande que aí vai embora as vitaminas, as proteínas, né, inclusive, né, e qualquer tipo de micro-organismo. Vai embora, mata tudo mesmo. Se você bota uma coisa ali a 80 graus e bota no freezer, o que acontece? A temperatura daquele vidro se expande pelo freezer e esquenta o freezer, o vegetal que já estava gelado. Como é que a gente... E hoje eu vejo bem claro que pelo aquele termostato, quando eu boto um vegetal quente, eu vou ali com 5 minutos, quando eu volto, a temperatura está 12, 14, não é isso? Ele diz a temperatura. Por quê? Só por causa de um vegetal que eu botei ali. Então como é que a gente faz? O retorno fica ali, um vidro ou dois, isso ali. Né? Tudo fechadinho, bem lacrado e tal. E a gente vai. Quando 2 horas, 3 horas da manhã, né? Quando a gente vai embora ou vai dormir, alguma coisa, a gente vai lá e bota no freezer. Para não comprometer a temperatura não, e não gerar trabalho a mais para o freezer trabalhar. Porque qualquer temperatura a mais, o freezer tem que trabalhar mais para poder manter a temperatura. Essa pergunta aí. Por enquanto Na higienização do vidro, você só usa aquele detergente amarelo, porque em determinada época você usava soprador térmico, essas coisas. Você ainda usa? Como é que é a higienização do vidro que você faz? Veja. É o detergente, o sabão amarelo, é sabão amarelo. Sabão. É sabão amarelo, porque eu não uso detergente. Porque o detergente, vocês sabem quantos por cento tem de ação antibactericida de um detergente de lavar prato? Vocês sabem. em comparação com o sabão em barra, quase nada. Não chega a 5% de ação. 5%. Mas tem um cheiro, tem uma cor, tem uma propaganda e tal. O sabão amarelo é 95%. O sabão amarelo, quanto mais barato, melhor. Que é o que tem soda cáustica, né? Porque quanto mais barato, mais soda cáustica eles usam. Que é o produto mais barato que eles usam para poder... não tem vaselina, não tem alguns produtos de cheiro, não tem. É soda cáustica e banha. Pronto. E o que mata os micro-organismos é a soda cáustica do sabão. Então, como é que eu faço? Eu pego meia barra de sabão amarelo, derreto ela em 1 litro d'água e boto num negócio daquele de sabonete líquido. Pronto. Uso uma esponja, que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Que eu não uso aquela esponja. Amarela. Não uso. Aquilo ali é a pior coisa para ter no quarto vegetal, é esponja, aquela amarela e verde. Pronto. Se tiver que escolher uma coisa ruim no quarto vegetal, é a esponja. A não ser que você usasse e jogasse fora. A gente vai ficar jogando na natureza tanta coisa. Então, a gente descobriu uma esponja, ela é de vegetal, bem fininha. Né? Depois eu mostro para vocês. É outra coisa. Isso não está no manual. Porque nem tudo está no manual. Se você botar, pega, derrete, não sei o que. Aí vai ficar uma coisa, né? Isso são as dicas que... E o filtro é só com água que você lava, o filtro que vai ao vegetal, só água. O vidro, o vasilhame, né? Vasilhame. Eu estava no encontro do DEMEC em Maceió. Eu estava. E aí eu estava conversando com o mestre Teodorico, né? Sobre isso. Aí ele disse assim, mas o vegetal é o nosso tesouro. Né? Depois mas o vidro é o nosso baú. Né? Como é que vai guardar o tesouro aonde? Vai botar o tesouro ali? Não vai, tem que botar dentro de um baú. Então, o vidro é o baú do tesouro. Então a gente tem que ter muito cuidado com o baú do tesouro. Bem fechado, bem limpo, porque é ali, como eu disse no começo, né? É ali que está o sacramento, é ali que está o nosso veículo espiritual, é ali que está. Não está em outro lugar, está dentro do vidro. Então, como é que eu faço? Eu lavo com sabão amarelo, com esses pontos, deixo ele emborcado e tal. Por que eu não uso mais o secador? Né? Por quê? Porque o secador, ele gera vapor. Então, às vezes, eu estava secando e quando eu vi, ele estava molhando. Tá? Não estava funcionando aquilo. Certo? Então, lavando com sabão amarelo, deixando ele naquela grade ali que eu mostrei e tal, ali, e depois secando e guardando, até hoje, pelo menos em 8 anos, vegetal nunca fermentou por causa disso. Pode ter fermentado por outra coisa, mas não por causa disso.
Né? E o filtro, eu não uso sabão, o filtro. Eu uso sabão. Água mesmo. Eu li lá que você... Eu também fazia assim, abre a torneira, deixa escorrer água Deixa pela torneira, escorrer água pela torneira, lava bem. com uma esponja sem sabão, tá? Lava bem e depois a mesma coisa, deixa ele embocado e tal, depois seca e guarda. Porque eu usava sabão, mas dava um trabalho muito grande de tirar a espuma e às vezes ainda ficava com cheiro. Né? Então vai botar um vegetal com cheiro de sabão. Né? Então, Teve uma época que teve uma recomendação para... Pode ir. Vou comentar a luz aqui. O muriçoca fizeram um... Acender a outra aqui. A do quadro. Teve uma recomendação para antes do preparo. Eu não sei se ele tem alguma coisa assim, para a gente antes de levar preparar o vídeo e usar esse secador, a gente tem que passar esse secador nele para esterilizar antes de ir para antes de vazar, né, do preparo. Aí isso aí precisa fazer ou é só lavar com sabão? É o seguinte, é como eu disse, eu lavo com sabão amarelo, né, há 8 anos. E nunca vi vegetal fermentar por causa disso. Foi por outra coisa. Deixaram fora, alguma coisa que aconteceu. Entendeu? Agora, se você quiser lavar com sabão amarelo, secar, vazar, e no dia que for envasado o preparo, botar, porque ali você consegue 600 graus naquela pistola. Né? Tem umas que chegam até 1.200 graus. E até ter cuidado para ele não trincar o vidro. Né? Então você pode botar 600 graus ali. Meu amigo, 600 graus, o que tiver ainda vivo ali, realmente não vai sobreviver. Né? Mas eu não uso mais. Porque não está acontecendo problema, não está tendo problema. Né? Então, agora, dá licença, porque é o seguinte, lá no Cajueiro, foi que eu vi, tinha o soprador térmico, né? Como é que se fazia? Pegava o vegetal, lavava o vidro e secava o vidro molhado com o soprador. Eram uns 5 minutos para secar aquilo dali. Entendeu? Pronto, aí secava com aquilo, tirava toda a água só com a temperatura. Entendeu? E aquilo, você botava assim 10 vidros para fazer aquilo, você tirava muito tempo, muito gasto de energia, muita coisa. E eu vi que não tinha necessidade. Tá? Mas eu acho que se a pessoa quiser fazer, não tem problema. Eu falei, chegou a recomendação para a gente fazer isso, né? Eu assim, atender. Mas A recomendação da onde? eu acredito que quando eu escutei, estava vendo o pessoal do departamento médico, que pediu para a gente fazer esse procedimento de esquentar ele antes assim, um dia antes, de preferência um dia antes, para como fosse ter um preparo. Porque o que acontece na maioria dos núcleos é o seguinte. Revisar. Só um instante, doutor. Porque o que acontece, na maioria dos núcleos, o que acontece? Maioria. A pessoa lava o vidro, e tem núcleo que nem lava o vidro no dia da sessão, né? Nem lava o vidro no dia da sessão. Às vezes enche de água, fica para outra sessão. Já aconteceu isso aqui? Acho que já, né? Eu já vi muitas vezes, inclusive no núcleo onde eu já aconteceu também. Né? Então, fica para outra vez. Aí realmente, quando vai ter um preparo, o vidro foi recém-lavado, mas aqui o vidro foi lavado na hora que foi colocado no filtro. Ele já foi lavado ali, com sabão amarelo. Né? Num lugar limpo. Né? A gente recebeu uma doação de um ozonizador de lá. O irmão lá Podaco doou pra gente. E eu ainda não estou usando ele, né, sabe? A gente não está usando ainda, a gente não parou ainda para estudar como é que é. Mas ele você bota ele meia hora, ele fica exalando o ozônio no ar. Né? Antes de trabalhar, né? Você passa meia hora, deixa ele lá, aquilo esteriliza o ar. E depois também. Entendeu? Eu já fiz um teste também. Funcionou, mas eu ainda estou precisando. Por exemplo, eu peguei um vegetal fermentado, muito fermentado mesmo, e coloquei 10 minutos, botei ozônio, 10 minutos. Inclusive o diretor do DEMEC, o mestre
Esqueci. Zé Roberto. Zé Roberto, eu falei isso com ele. Ele me pediu para eu fazer uma pesquisa, um teste, né, com 5 minutos, com 10 minutos, com 15 minutos, com 20 minutos, para ver em quantos minutos e qual é a quantidade necessária de ozônio que chega no ponto bom de se beber o vegetal fermentado. Então, eu vou fazer isso. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer. E aí, Douglas? Tem alguns hospitais que usam ozônio para eliminar a infecção hospitalar, né? E com grande resultado. É muito bom. Inclusive, eu uso de vez em quando lá, eu boto água e eu boto 10 minutos. E bebo. E aí? Fernando, qual o procedimento para o quarto vegetal, quando eventualmente ocorrer, tiver um vegetal fermentado? Deixar ele lá ou guardar em outro lugar, ou reciclar imediatamente? Qual é o procedimento? Olha, depende da quantidade. Por exemplo, 1 vidro de vegetal fermentou. Você só não deve fazer aquilo que eu falei ali. Botar uma etiqueta. Vegetal fermentado, não beba. Porque se tiver uma fiscalização, ele já facilita a vida dele. Né? Mas como é que eu faço? Eu digo para o presidente, digo para o representante, Digo para o quadro médico, digo tudinho. Não deve ficar. Por mim, tira. Né? Eu não posso mandar em tudo. Assim, eu posso mandar só naquilo que eu posso fazer quando eu tenho controle. Mas se o médico representante disser, não, deixa aí, a gente não tem o que fazer. Mas por mim, eu tiro ele e deixo na casa de alguém. Na casa de algum mestre, na casa vegetal. Quando tem um preparo, no dia do preparo, a gente faz, pega aquele vegetal, coa, certo? E coloca no aproveitamento, ou no plantio, né? Como chama? Aproveitamento do plantio. E, olha, a gente estava com aconteceu um problema lá no Pau d'Arco uma vez, a gente ficou 60 litros de vegetal fermentado. 60 litros. Nessa hora. 60 litros de vegetal fermentado. O mestre Marlon, era o mestre do preparo, aí eu levei para ele, mestre Marlon, tem 60 litros aqui. O que a gente faz com isso? Eu falei, então deixa aqui. Aí ele fez as panelas dele e usou o vegetal. Não tinha, eu bebi o chá, eu digo, esse é aquele? Ele disse, esse é aquele. Não tinha, totalmente o gosto. Né? Agora, pouca quantidade, tem sempre aquele problema. Se a gente recebeu uma visita da Anvisa, como é que a gente vai explicar que a gente está dando vegetal, dando um líquido fermentado para as pessoas? O que a gente vai dizer? Não, mas isso é espiritual. O cara não vai saber nem o que é isso. Né? Tem produtos que a pessoa consome e ele passa no processo de fermentação. Né? E a diferença entre ele pode estar fermentado e não está azedo. E ele pode estar fermentado e azedo. Tem alguma orientação quanto a isso? É porque é o seguinte, você vai preparar um queijo fermentado, até aqueles leites lactobacilos. Aquele fermento que provoca a fermentação é um lactobacilo, que tem um nome em japonês, certo? Um ambiente controlado, uma quantidade controlada, tudo controlado. Por exemplo, um vinho tem um determinado agente ali que provoca, tudo controlado pela pessoa que fabrica o vinho. E não é nocivo. Oi? E não é nocivo. Dependendo de como se use, não é nocivo nesse sentido que a gente falou aí, né? Mas o vegetal, a gente pega o vegetal, deixa um copo ali. Em 72 horas ele fermenta. Beba ele com 5 dias. Aí, como é que eu vou saber qual foi o agente que provocou aquela fermentação? Como que eu vou saber? Na natureza, tudo aqui aberto. Como é que eu vou saber? Não é um ambiente controlado. Entendeu? Agora, o azedo é o seguinte, antes de fermentar, ele azeda. Se você olhar direitinho, se você acompanhar, isso eu fiz teste já, eu pedi autorização ao representante, logo quando eu cheguei na União, o mestre Eric, falei, eu estou precisando entender o que está acontecendo. O senhor me dá licença de eu ficar experimentando, até no caso, se eu puder, se eu precisar beber para saber, pode fazer. Né? Então, deixava o copo lá, e deixava 1 dia, 2 dias, 3 dias, e via, ficava olhando para ele, não direto 3 dias lá. Né? Para ver o que acontecia com ele. Bebia para ver. Então eu percebi que ele, antes de fermentar,
estritamente, ele tem o azedo. Ele começa a azedar. Aquele azedo aumenta e fermenta. Entendeu? Agora, aí quando a gente bebe, ele está com gostinho fermentado e também ainda está um gostinho azedo. Azedo e fermentado. Né? Mas um vegetal que está azedo, provavelmente, ou ele vai fermentar, ou na hora, aí eu já não posso falar, porque tem tantas pessoas aqui que sabem preparar vegetal, mas assim, às vezes a chacrona queima na panela, aí fica um gosto de queimado, né? Às vezes ferve muito, às vezes apura muito, ele apura muito o gosto, fica muito amargo e tal. Aí essa parte do preparo eu não posso falar não sei não. Não sei mesmo. A tampa, depois que fura, ela perde a vedação? Como é que fica? Continua usando ela? Essa é a vantagem da agulha, né? Que não é uma agulha, é um catéter. Porque a agulha não é furada, né? O catéter ele fura e é justamente pelo furo que entra o ar. Porque a gente pensa que sai, né? Mas não. O vácuo sai quando entra o ar. Aí entra o ar, sai o vácuo. Entendeu? Então quando a gente fura, é o ar que entra. Então, quando você fura aquele lacre de borracha, silicone, né? Quando você tira a agulha, ela fecha de novo. Silicone, então, você usa muitas vezes. Além do que, quando a gente fura, quando a gente vai, o retorno, a gente não bota a etiqueta? Bota a etiqueta em cima, já veda. Já veda aquele furinho que está ali, né? E, Fernando, uma coisa que eu vi no material lá que você falou também, é importante a qualidade da etiqueta, né? Ela não pode ser aquela etiqueta de só papel, ela tem que ter aquele... eu uso uma etiqueta, a etiqueta da 3M, que você pode botar ela debaixo d'água. E tem como escrever por cima. E tem uma caneta que você escreve até debaixo d'água. A caneta de mergulhador, que precisa fazer pesquisa debaixo d'água. Ele escreve debaixo d'água. Então compra como se fosse assim um maço em quantidade dessas 3M que você está falando? Depois eu falo contigo. Pô, eu queria essa aí. Compra 1 metro. Em 1 metro você tem 320 etiquetas em 1 metro. Olha. Dá pra um bocado de coisa. Eu citei também no restauro que aquela colinha que vem na etiqueta, aquilo ali ela também pode acumular, porque quando a gente tira a etiqueta da tampa, às vezes para lavar ainda fica um resíduozinho de cola. Aí assim, a gente usa o papel filme, né? Eu também vendo isso e achei melhor sempre assim, a gente botar o papel filme e etiquetar em cima do papel filme e não fica aquele resíduo. Isso que aquela cola também atrai fungo. Eu não sei se fungo gosta de cola para comer. Ele gosta de vegetal, isso aí eu sei. Agora, a etiqueta que eu uso não tem não. Eu nunca vi isso não. Nunca vi. Por que usa o papel filme? Quer dizer, o plástico filme, né? Por que usa aquele filme? Para que serve aquele filme? Para quê? Para que serve? Para que serve aquele filme que usa? Para que serve? Ele isola ali a área da tampa para também evitar o contato com o ar, com os micro-organismos. O micro-organismo não vai entrar, porque ele está fechado, está lacrado. Né? Mas realmente, a poeira, né, fica ali por cima e tal. Então, o que acontece? Quando a gente abre, pronto. Se tiver poeira em volta, a pessoa pega com a mão, aí já pega ali e tá, né? Sério. Ele não vai garantir que o vegetal não vai fermentar. Não é aquilo, né? Mas é mais um... Eu confesso que eu não uso. Por quê? Porque lá no quadro vegetal do Pau d'Arco, a gente não tem poeira. Né? As coisas do móvel não é empoeirado. Não tem. Por quê? Porque também nós não temos tanta... Lá é um ambiente mais cimento, né? Não tem essa maravilha que tem aqui. Pronto? Tem? Mas a etiqueta, quando você coloca, ela tem cola, quando você tira, ela fica o resíduo. Não. Ela é autocolante, mas não tem cola, não. Não tem cola, não. Não deixa resíduo, não. E... Tem mais alguma coisa? Alguém? Oi? Vocês priorizam beber logo o retorno? É indicado. Agora, é como a gente diz lá no quarto vegetal. Isso aí, brinco com o João Bosco, com o presidente, que tem, né? Ele faz assim,
da porta do quarto vegetal para dentro, quem manda é a gente. É isso? É a equipe. São 6, 7 pessoas. O representante chega lá, Fernando, esquenta a 70 graus. Eu falei, peraí, rapaz, né? A gente está aqui pesquisando e vendo. Aí chega, assim, só entre aspas, porque é o representante. Ele vai definir que é 70 graus? Ou que não deve lavar com sabão amarelo? Ou que deve lavar com a esponja assim? Eu até brinquei com o João Bosco. João Bosco, para a pessoa chegar no quarto de mestre, ela precisa entender do quarto vegetal? Porque não dá isso, né, mas geral? Não tem. Tem que saber conhecer, mas não tem que saber conhecer, né? Não tem. Agora, o vegetal que o mestre quiser beber, aí a gente, se ele quiser deixar todos os retornos para o final e beber só os apuros, é com ele mesmo. Eu nem sabia disso. Eu falei, Fernando, eu quero beber só daquele terceiro apuro, eu tenho lá, o retorno. Eu posso até dizer, mestre, os retornos, não, mas não quero não, deixa aí. Não é isso, sabe? A gente nem... Mas é indicado, o indicado é beber logo o retorno. Né? E o detalhe também de que não é só 2 meses que é para ficar, né? Só para enfatizar. Quem vai trabalhar no quarto vegetal não fica só 2 meses. É a equipe aprender todas as fases, todo o sistema. Né? Então não tem prazo. Eu falei mais ou menos isso, né? Porque essa é uma outra concepção realmente, de escala. Você pode repetir a pergunta dele que a gente aqui não escutou? Que é o seguinte, hoje, a escala do quarto vegetal, a priori, 2 meses, né? A faixa, 2 meses. Quando sai o assistente, muda, aí ele chega e diz, agora o meu assistente, meu auxiliar será... Não é isso? Mais ou menos assim que acontece. Com esse sistema, não dá para ser assim. Por quê? Porque com 2 meses a pessoa, às vezes, não consegue. Porque 2 meses são quantas escalas? 4 escalas. Em 4 escalas ele já vai estar pronto para tudo isso, para isso que a gente falou, em 4 escalas. Aí quando ele estiver aprendendo, aí entra outro. E quando o outro tiver, entra outro. Aquele primeiro que entrou, quando ele voltar, e já se mudou tanto a estrutura, os trabalhos, que não dá. Então o que o Sábio falou foi o seguinte, é outra concepção, porque não tem tempo. A gente forma a equipe de 4, 5, 6 pessoas e se o presidente, o representante, né, achar bom, e deixa trabalhar. Aí não tem um responsável, ou um auxiliar. Tem 5 responsáveis e 5 auxiliares. Às vezes um não pode, outro pode, outro pode. Mas o assistente, ele sabe que não precisa, que ele não só conta com 1. Ele conta com 5, com 6, com 10, com 12, com 20. Olha que beleza. O assistente saber que de todos os homens da estrutura, por exemplo, ele pode contar com todos, para fazer o trabalho, esse trabalho que a gente está propondo. Você Né? faz uma pergunta? Então, desculpa, Sérgio. Então, assim, qual a necessidade de se indicar um auxiliar do assistente? Qual a necessidade? É para a gente pensar, né? Então, eu acho que o mestre geral não estava aqui quando eu falei. Ele disse assim, mas eu quero, mas Fernando, eu quero indicar aquela pessoa para ser meu auxiliar. Eu não posso, não. Pode, com certeza absoluta que pode. Mas aquela pessoa que está indo lá pela primeira vez, ele vai poder ser cobrado se esse sistema foi implantado. Já. Ele vai poder ser cobrado por alguma coisa, a pessoa que nunca foi lá. Então, indica a pessoa, vai para lá e vai aprender. Em 2 meses, ele já está pronto. Né? Então, muda-se um pouco a lógica do... É isso, André. O quadro vegetal tem um limite. Ele é pequeno. Certo. Aí você trabalhar 6, 7 pessoas ali dentro. Tá? Assim, as pessoas falando, as pessoas, assim, trazendo contaminação de fora, né? Porque vinha roupa, essa coisa toda. Será que 5, 6 pessoas não atrapalham, não? Atrapalha, porque não é 5, 6 pessoas sempre, o tempo todo. Né? É formar uma equipe de 5, 6, 7, 8, 12 pessoas. O quanto for necessário. Agora, eles vão aprender, se não entram no quarto? É o seguinte, por exemplo, a gente lá, quando eu cheguei no Pau d'Arco, a equipe era de 1, eu. Né? Porque todo mundo desapareceu, mas só ficou eu equipe, né? Fiquei eu. Aí chamei Sábio. Né? Aí, Que é o seguinte, para Fernando chegar no ponto que está hoje aqui agora,
Né? Primeiro, lá no Cajueiro foram 6 anos. Ele direto, 6 anos. Tem esse detalhe, né? Conta. Então, assim, chegou Sábio, chegou mais outro, Por exemplo, lá, no quarto vegetal de lá, a gente só precisa de 4 pessoas. E aqui, eu acho que 3 tá bom também, pelo tamanho dele, né? Eu imagino 3 pessoas só, tá bom. Apesar de ter 2 cubas, 2 pessoas podem lavar vidro, mas 3 pessoas dá bem. Então eu começo com 3 pessoas. Vai trabalhando com 3. Nem sempre todas as 3 vão poder estar em todas as escalas. Nem sempre as pessoas vão poder chegar na hora, nem sempre vão poder ficar até meia-noite e meia, vão ter que sair. Nem sempre. Não é isso? Então, quando a gente tem mais experiência assim, principalmente em formação de equipe, pessoas que trabalham, né, trabalham com formação de equipe, no trabalho mesmo. Como é que se forma uma equipe? É a mesma coisa. Como é que se forma uma equipe do quarto vegetal? Né? Então, no começo, dá essa sensação de que vai ter muita gente. Mas depois a gente vai fazendo os rodízios. Entendeu? Não é complicado não. É simples. Mas 5, 6 pessoas do quarto vegetal não precisa não. Na etiqueta lá de vocês, só anota o quê? Tem validade? Qual é a informação que você coloca lá? A data. Se é sessão de escala, se é sessão extra, se é preparo, qual o apuro, o nome do mestre dirigente, ou o nome do mestre do preparo, e só. Então tem os espaços, essa é a atual. Só que o Anderson disse, está muito confuso, tem muita coisa. E as pessoas ficam, é escala, é preparo, aí eu fiz uma agora, mandei para ele, mandei para o conselho da recordação lá do Anderson, porque ele, né, ele agora. Aí ele aprovou, passou, estudou lá, passou um bocado de tempo. Aí ele mandou um e-mail com papel timbrado e disse que está aprovado. Aí eu vou poder fazer 2 etiquetas. Uma etiqueta de apuro número tal, mestre do preparo e mestre assistente. Data, o nome do apuro e o mestre. E a outra etiqueta, retorno. Pronto, vão ser 2 etiquetas. Eu posso mandar para vocês. Fernando? Manda. A decantação que você faz, como é que você faz a decantação? Assim, ela é feita no refrigerado ou pode ser feita fora? A decantação? Sim. O tempo também, o tempo que fica. 6 meses, 4 meses. O tempo é que eu não faço a decantação, né? Não, do vegetal. Não, é como eu falei, veja. Você tem uma forma de lavar o mariri e uma forma de bater o mariri que facilita a decantação. Tá? Você pega o compressor e faz... Pronto. Só uma lavadinha, chega na hora de batição, bate. Né? Junta poeira assim, pó, né? Da casca, né? E bota na panela. A panela vai para o vidro. Então vai demorar a decantar aquilo dali. Então, o projeto que a gente tem, né, sabe? É um projeto, o projeto do quarto vegetal, na verdade, ele começa na lavagem do mariri. É aquela do estilo do Eric? Hã? É do estilo do Eric? Aquela que tem que lavar bem, tirar tudo, ficar só... Só não pode tirar a casca. Porque o estilo do Eric foi que eu aprendi. É não tirar a casca. Por quê? Grande parte dos elementos químicos, né, do princípio ativo do mariri está na casca. Grande parte mesmo. Só tirar aquela parte marrom, então. Eu conheci até com aquela Maria Alice, né, a conselheira Maria Alice. Ela é bioquímica e ela fez um estudo, né, no laboratório e ela viu que é mais de 60%. É quase 60% das armalinas, carbolinas, está na casca. Então a gente está jogando casca fora, entendeu? A gente está jogando o princípio ativo do mariri fora. Então a gente lava só para tirar fumo, sujeira e bate o suficiente para abrir. Aí também eu não estou querendo ensinar como é que vai bater. O mestre do preparo, o quadro-mestre é que sabe o jeito que ele quer que bate. Eu não estou... Né? Entendam, né? Mas para efeito de decantação, tá? Isso eu já fiz várias vezes. Várias vezes. Lavando daquele jeito, batendo daquele jeito, colhendo com a peneira certa, né? Aquela peneira que eu já comprei para você, tá? E fazendo o invase correto, fazendo... Ó, 20 dias o vegetal decanta. Ele refrigerado.
Oi? Mantendo ele refrigerado. Mantendo ele refrigerado. Por quê? Eu estive agora em Brasília e estava conversando com o pessoal do DEMEC, né? O diretor do DEMEC. Não dele? José Roberto. José Roberto. Estava conversando com o José Roberto, ele disse, rapaz, vocês ainda usam freezer? A gente não usa freezer faz tempo. Eu digo, mas a pessoa não usa freezer? Não, a gente faz o vegetal e fermenta, às vezes. Tá bom. Mas você fica gastando energia, rapaz, realmente é um gasto muito grande. O freezer, no núcleo, acho que é uma das coisas que mais gasta. É freezer e geladeira, né? Que é o tempo todo, 24 horas durante 365 dias. Não desliga, né? Gasta muito mesmo. E fermenta, tal. Aí eu digo assim, mas como é que o senhor garante que ele, numa temperatura ambiente, ele não vai fermentar? Como é que o senhor garante? Pela maneira como a gente invasa. E como é a maneira que o senhor invasa? Mostre-me, para mim, como é que o senhor invasa. Eu estou desrespeitando ele, não falei assim. Né? A gente está conversando no almoço. Onde é que está escrito da maneira certa de invasar? Como é que invasa? Aí não tem. O DEMEC ainda não disse para a gente como é que invasa. Para não fermentar. Entendeu? Então, como eu falei, vai invasar o vegetal a 40 graus. Mas a ciência diz que entre 10 e 60 um fungo se prolifera. Aí eu vou invasar a 40 graus. Então, né? Então, eu ainda continuo usando, eu pelo menos, quando eu achar certo, quando eu puder, eu acho melhor refrigerar. Então você armazena todo o vegetal no freezer. Nada fica fora. Tudo é no freezer. Agora, aí vai uma dica, né? Por exemplo, preparamos o vegetal sábado. Sábado de manhã saiu um apuro. Vamos beber esse apuro de noite. Tá? Sábado de manhã, de 8 horas da manhã saiu o apuro. Vamos beber de 8 horas da noite. Vamos dizer assim. Certo? É melhor deixar esse vegetal fora. E 2 horas antes botar ele no freezer para ele dar uma resfriada para beber. Por quê? Porque a decantação ela é muito mais rápida em temperatura ambiente. Não é isso? Por exemplo, a gente tem um vegetal que preparou sábado. Passado. Aí vamos beber nesse sábado. Na sexta-feira, de noite eu tiro ele. Tiro lá, 5, 6 vidros. Lá. Quando for no sábado, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, aí você compara. Né? Eu devia ter tirado uma foto até para mostrar isso. Você bota o mesmo apuro, que ficou o tempo todo refrigerado, e aquele que eu tirei. É uma diferença enorme. Ele decanta muito mais rápido. Por quê? Porque o frio conserva o material em suspensão. Os materiais que decantam, eles ficam em suspensão, congelados, como se estivessem congelados. Quando ele cai para a temperatura ambiente, o que ele faz? Ele cai. Pum, ele cai todinho. Aí uma vez lá no cajueiro eu fiz assim, bom, se é a temperatura que faz ele decantar mais rápido, eu vou botar na panela, vou esquentar, e ele vai decantar mais rápido. Não é. Não tem nada, já vou dizendo que quem tentar fazer isso não vai dar certo. Não vai. Não funciona. Ele tem que ir devagarzinho, chegando lá para o final do vidro. Aí, entendeu? Mas ele decanta também gelado. Só leva mais tempo. Né? Ainda usa centrífuga lá? Centrífuga? Não. Teve um tempo que usou para botar o vidro vegetal e ficava girando. Lá no Cajueiro? No Padrão. No Padrão? Não, nunca vi não. Já cheguei lá. Eu sou no período pós-centrífuga. Nunca vi não. Agora o Eric, ele fez um teste um dia com uma máquina de lavar, certo? Uma máquina de lavar, ele adaptou uns lugares e botou 4 vidros de vegetal e botou no método centrifugação. Botou. Entendeu? E ele disse que falta o quê? É a velocidade que está muito, tem que alterar o motor. Porque ele disse que a borra ficou no vidro, assim, tudo colado no vidro. O vegetal ficou no meio e a borra toda no vidro. Só que ficou muito forte, o vidro batendo. Então tem que regular a velocidade. Mas para que isso? Se com 20 dias fazendo tudo certinho ele decanta. Né? Aí tem umas invenções assim que não sei se vale a pena. Mas aí tem que comprar uma máquina de lavar, tem que fazer. Nesse vídeo seu, tu está pretendendo fazer isso, a forma de lavar e tal, todo o preparo, a parte do preparo? O vídeo. O vídeo. Está pretendendo fazer isso Nós aí? vamos ter em novembro um preparo lá no Cajueiro, lá no Paldarco, pelo menos. Tá? Previsto em novembro. Aí nesse sim, aí eu vou querer fazer, eu não sei se a gente vai conseguir fazer, mas eu quero
criar um sistema, criar não, porque já está tudo criado, fazer um sistema de aproveitamento da água. Tá? A mesma água que lava o Mariri, ele vai para uma cisterna, volta pelo filtro, né? Porque hoje nós gastamos em média, tá? No preparo, eu não sei como é que vocês gastam, em média, uns 6 mil litros. Ou mais? É mais ou menos isso que a gente gasta aqui também. Hã? É mais ou menos isso que a gente gasta. Pronto. Então, A gente compra 10 mil litros, né? Mas só utiliza mais ou menos isso. Pronto. Em média, 6 mil litros de vegetal a gente gasta. De água a gente gasta. Usa. Aonde? Porque nas panelas, são 100 litros, a gente já sabe, os apuros, o cozimento, a gente já sabe. É fácil de calcular quantos litros a gente usa, né? Para preparar o vegetal. E o resto vai para onde? Vai para a lavagem do Mariri. É isso? São 1.200 litros por hora ligado, com a máquina ligada. Não, 800 a 900 litros por hora. Com o compressor daquele ligado. 1 hora. 1 hora. Quantas horas a gente lava o Mariri? Quantas horas aquela máquina fica ligada? Então, justamente em Caruaru, que nós temos né? Difícil de encontrar água, até de comprar água é difícil às vezes. Então a gente vai conseguir, a gente vai fazer esse sistema de reaproveitamento de água. Passa pelo filtro e lava. E vai ficar aí. Pronto, aí vai ser até melhor de filmar isso, né? Aí a gente vai filmar a lavagem, a batição E o invase. e o invase. E o quarto vegetal também eu vou melhorar, porque aquele não gostei daquele ali, não ficou legal não, aquela. Está muito perto, não gostei não. Vou fazer ele melhor. E, Fernando, só uma pergunta. Como para decantar, no caso assim, se pelo processo que você já tinha me explicado lá em Natal, quando você invasa naquele processo que tu me falou, aí eu deixo ele fora, né? O vidro foi lá envasado, deixo ele fora, ele vai decantar mais rápido. Aí quando está se aproximando de utilizar aquele vegetal, eu coloco na geladeira. Para poder dar uma esfriada, para poder beber melhor. Isso, então quer dizer, as partículas já vão estar embaixo, né? As partículas de suspensão, então esse vegetal já está bom para ficar ali. Eu não preciso colocar todo o vegetal no caso, você não tem espaço, não tem frio suficiente, né? Então ele pode ficar fora, né? Um bom tempo, né? Pode. Mas para ficar fora e você garantir que ele não vai fermentar, lembra daquele Lembro do processo. Tem que seguir aquele processo. Assim, Fernando, por que esse negócio está fermentado? Lembra? Lembro. Aquilo que eu mostrei não foi de lá não, de Natal não, foi de outro não. Graças a Deus. Aquele vegetal fermentado. Mas se seguir aquele processo que você falou de secar ao redor e tudo, Vou né? falar aqui um detalhe, mas é um detalhe, olha, é muito importante. Uma das coisas mais importantes do invase é isso. A gente enche o vidro até a boca, não é isso? Microfone. A gente enche o vidro até a boca. Para quê? Para não ficar ar. Não é isso? Para não ficar ar. Por quê? Porque o ar é que gera a fermentação. Isso é a ideia. Né? Mas uma bactéria, um vírus, ele é anaeróbico. Ele não precisa de oxigênio. Então, se ele não precisa de oxigênio, então para quê? Ar com ar, sem ar, ele não precisa. Pode ter ar que for. Né? Eu acho que diminui, né? Porque no ar, as bactérias já estão no ar, né? Vai do corpo tem mais de 300 mil bactérias. Mas veja, uma molécula de vegetal, uma molécula de água, né? Uma molécula de água tem oxigênio. Não tem? Sim. Oxigênio é o quê? Ar. Então, dependendo de como você invasa, aquele milésimo de segundo que aquele vegetal passou por ali, entrou em contato com o ar, as moléculas gravaram aquilo que está no ar. Você tira o ar totalmente do vidro. E as moléculas que estão naquele líquido? Como é que você tira o ar que entrou em contato com aquelas moléculas do vegetal? Como é que você tira?